Há muito tempo, os gatos fazem parte da vida dos seres humanos. Estudos históricos mostram que eles surgiram há cerca de 10 milhões de anos, antes mesmo do aparecimento do homem na Terra. No Antigo Egito, no tempo dos faraós, os felinos eram adorados, tratados como divindades. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, a começar pelo abandono e violência contra esses animais. Recentemente, a possibilidade de um surto de esporotricose fez com que os gatos fossem vítimas de desrespeito. No Eureka de hoje, você vai saber como a esporotricose se espalha e as formas de se prevenir. Eles são dóceis e adoram carinho. Há quem diga que eles são mais amigos da casa que do dono, mas isso é porque os gatos são animais mais independentes que os cães, por exemplo. Mesmo assim, os felinos podem estar em risco, expostos a uma doença que tem se espalhado, a esporotricose. O fungo causador da esporotricose geralmente pode ser encontrado no solo, em vegetais, madeiras e palhas, podendo ser transmitido por meio de materiais contaminados, como farpas ou espinhos. Os gatos são os principais animais afetados e podem transmitir a doença ao homem por meio de arranhões, mordidas e contato direto com a pele lesionada. A manifestação inicial no gato começa com, assim como nos humanos também, né? Você tem um nódulozinho avermelhado e esse nódulo ele vira uma úlcera, né? Ele perde material e forma uma ferida. Esse fungo ele se instala no tecido subcutâneo, que é o que fica logo abaixo da nossa pele. E através dos vasos linfáticos ele vai disseminando e formando outros nódulos na pele. Então a gente chama esse local de entrada, seja por acidente com espinho, com madeira, ou seja por arranhadura ou mordida do gato. Essa entrada a gente chama de cancro esporotricótico. E a seguir, esses outros nódulos que aparecem na pele pela disseminação do fungo nos vasos linfáticos, a gente vê um cordão endurecido do vaso cheio de nódulozinhos. Ele é chamado de cordão esporotricótico. Para os gatos, existe o risco do adoecimento e, às vezes, o gato pode ter uma forma muito grave da doença e pode, inclusive, ir a óbito. Para os humanos, a mesma coisa, né? Você tem uma doença de pele. Para humanos, com imunossupressão, pode ocorrer também forma grave da doença. A gente já teve um caso descrito aqui no hospital de um paciente imunossuprimido que evoluiu para óbito por causa da infecção pelo esporotrix. Os números da epidemia de esporotricose no Rio de Janeiro dão a dimensão do problema. A transmissão se dá por meio de arranhões ou mordidas dos gatos contaminados. No estado vizinho, a doença teve um salto entre os animais. Em 2016, foram registrados 14 mil atendimentos, diferente de 2015, quando foram registrados 3.500. Atualmente, em Belo Horizonte, a gente tem um surto, né? Porque a esporotricose, anteriormente, ela era considerada uma doença ocupacional, que aparecia com números pequenos entre jardineiros ou entre pessoas que lidam, mesmo não profissionalmente, com jardins, que cuidam de flores. Na década de 90, o estado do Rio de Janeiro detectou um surto, que aí teve uma diferença. Eles viram que a relação epidemiológica entre as pessoas que chegavam com as lesões da doença estavam relacionadas à exposição ao gato, seja por arranhadura, seja por mordedura. Marco é voluntário no resgate de gatos. Há alguns anos, ele contraiu a esporotricose enquanto realizava essa atividade. Da ocasião, quando eu contraí a esporotricose, foi um risco assumido, né? Que eu sabia que o gato em questão ele tinha doença e a própria questão do resgate mesmo, eu não pude usar os aparatos que normalmente a gente usa para captura de animal com segurança, né? Então, assim, foi um risco assumido, mas foi uma experiência bem dolorosa, assim, bem complicada. Eu faço esse trabalho voluntário desde 2009, que foi quando eu adotei esse gato. Que a partir do momento que eu trouxe um animal, um gato, para o meu ambiente, eu comecei a entender melhor a natureza dele, eu comecei a olhar para os animais de rua com outros olhos, sabe?
Isso acabou me mobilizando assim, e me incentivando a tentar ajudar esses animais que ficam aí, né, sem a ajuda do poder público, sem a ajuda de ninguém e que dependem apenas do trabalho de voluntários mesmo. O tratamento da doença é simples, mas deve ser acompanhado por um especialista. O tratamento é antifúngico, oral. O médico vai fazer o melhor tratamento. Não é um tratamento muito longo, mas algumas pessoas que possivelmente, por exemplo, as imunossuprimidas, elas podem sofrer mais com o problema da esporotricose. O Parque Municipal de Belo Horizonte é conhecido por ser um espaço que abriga grande quantidade de gatos. Por isso, existe a preocupação com a propagação da doença e o manejo desses animais. Aqui, o plano preventivo traçado pela Secretaria do Meio Ambiente começa com a contagem dos felinos. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a esporotricose não é uma doença de notificação compulsória. Portanto, não é obrigatório o registro dos casos em humanos e animais. Mas a PBH admite que casos da doença em humanos são tratados rotineiramente nas unidades de saúde da capital. Para evitar que o problema se espalhe, o Centro de Controle de Zoonoses da capital realiza um trabalho contínuo de controle populacional dos gatos do Parque Municipal. Para facilitar este monitoramento, foi firmada uma parceria com ONGs para a realização de feiras de adoção que encaminham os bichinhos para um lar, uma tentativa de evitar que eles retornem às ruas. A ONG Bichos Gerais é uma dessas entidades que, juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses, realizam o recolhimento dos gatos do parque, para que eles sejam cuidados e castrados. Nós começamos esse trabalho no Parque Municipal em 2005, 2006. Uma única voluntária nossa ia lá, resgatava os animais, castrava e devolvia para o parque, porque o abandono era sistemático. Ela tentava adoção para os filhotes, então desde essa época que a gente faz esse trabalho no parque, de resgate, castração e devolvemos para o parque, porque nós não temos lugar para colocar tantos animais abandonados. Toda essa preocupação com os animais para que eles não se tornem vítimas da desinformação motivou o surgimento do coletivo Fica Gato, que luta pela permanência e pelo cuidado dos gatos. O movimento Fica Gato passou a existir faz um mês e nós já estamos com 5.000 assinaturas entre virtuais e físicas apoiando a permanência dos gatos no Parque Municipal Américo René Janete. Nós queremos também participar ativamente, a sociedade e os animais representados por nós protetores querem participar ativamente do plano de manejo do parque. A gente quer entrar com a nossa ajuda, o nosso expertise, para poder ajudar a fazer o melhor projeto dentro dessa fundação que é o parque. Ações que buscam lembrar que, assim como os humanos, os gatos também são vítimas da doença. Por isso, para evitar a esporotricose, é fundamental cuidar do bichinho. O abandono do animal não deve ser uma alternativa. A culpa de estar acontecendo casos de esporotricose não é dos gatos. A culpa é do ser humano que abandona os animais nas ruas. Então, se existe alguma maneira efetiva de talvez diminuir essa incidência, seria incentivar que as pessoas adotem animais e não comprem. Infelizmente, eles são muito abandonados, principalmente em férias. Julho, novembro, dezembro, crescem em mais de 30% nas ruas e nos parques. Infelizmente, devido à posse irresponsável que as pessoas normalmente não têm, isso vai ocasionando muito abandono na cidade. É que quando o animal ele é seu, você cuidando dele, ele corre muito menos risco de pegar outras doenças. Agora, quando você abandona eles ficam completamente susceptíveis a qualquer tipo de problema que tem na rua. Tanto atropelamento, quanto alguma maldade que pode existir e pegar algumas doenças. Então, qual é a solução? Esterilização, principalmente dos animais, que eles devem ser castrados para que não tenha tantos animais sofrendo nas ruas. E a posse responsável. As pessoas que têm aquele animal, elas têm que ter a responsabilidade de cuidar daquele animal durante toda a vida dele.
Você sabia que os fungos, como o causador da esporotricose, não são estudados apenas pelos cientistas? Os desenvolvedores de games também têm estado atentos a esses seres. Pode acreditar. Um dos games mais famosos e bem-sucedidos dos últimos tempos, o aclamado The Last of Us, se inspirou em um fungo da vida real, o Cordyceps unilateralis, que é extremamente perigoso para insetos, pela atuação parasita, entrando em contato com o inseto e alterando os padrões de comportamento do infectado. E no The Last of Us, os personagens Joel e Ellie têm exatamente que enfrentar humanos que, atingidos por esse fungo, se tornam uma espécie de zumbis. Vamos torcer para que isso fique apenas no mundo dos games, não é mesmo? Inclusive, no próximo Eureka, você vai conhecer mais sobre as tecnologias mais usadas nos jogos digitais. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance! Acabou, Tess! Espero que você tenha se informado sobre o assunto. E lembre-se, nunca maltrate ou abandone um animal. Para rever essa ou outras edições do Eureka, basta acessar as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!